Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você está mudando, mas não consegue explicar o que, como se o mundo ao seu redor continuasse igual, mas por dentro tudo estivesse prestes a ruir ou a nascer de novo? Você tenta seguir a rotina, mas algo incomoda, algo sussurra, e esse algo não vai embora. Talvez não seja crise, talvez seja o começo de um despertar. Carl Jung uma vez escreveu que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E se aquilo que você chama de vida for apenas um ritual inconsciente de repetições? E se suas certezas mais sólidas forem muros erguidos para esconder a dor que você não ousa nomear? Há quanto tempo você não escuta a si mesmo? Não o você que sorri para o mundo, mas o outro, aquele que observa em silêncio por trás dos seus olhos, cansado de esperar ser visto? O que você chamaria de despertar pode, na verdade, ser um colapso necessário. E o desconforto que sente ultimamente talvez não seja um erro do caminho, mas o primeiro sussurro da alma pedindo para sair do cativeiro do ego. Há uma violência suave na forma como a consciência começa a se rasgar. Primeiro vem o cansaço das coisas que antes encantavam. Depois o desconforto com as máscaras sociais que se tornam apertadas demais. O mundo lá fora continua igual, mas algo dentro começa a estremecer. Você percebe que está cercado por vozes que pedem para você ser funcional, produtivo, otimista, controlado, mas nenhuma delas quer saber o que arde no centro escuro da sua psique. E então a primeira ilusão se desfaz. Você nunca foi tão desperto quanto pensava. Foi treinado para parecer desperto, mas sua alma estava em coma. É aqui que tudo começa a se mover. Não para fora, mas para dentro. E o que você encontra? Nas cavernas do ser não são anjos de luz, mas feridas que sangram memórias esquecidas, desejos que você sufocou com moralidade, sonhos que foram enterrados vivos sob o peso das expectativas alheias. O despertar da alma não é um estado de paz celestial. É um terremoto silencioso que desestabiliza tudo o que era previsível. É o momento em que o arquétipo do buscador se ativa e o herói interior, até então adormecido, abre os olhos em meio às ruínas. Mas ninguém te prepara para isso. Ninguém te conta que o despertar dói. Que antes da luz vem a noite escura. Que antes da liberdade vem a perda. Perda das falsas identidades, das amizades construídas sobre aparências, das crenças que serviam apenas para esconder o vazio. Ninguém te diz que o preço de acordar é descer aos abismos onde a alma foi exilada. Onde moram o abandono, o ressentimento, o medo de ser e o desejo secreto de destruir tudo para começar de novo. É por isso que tantos desistem, porque despertar é como morrer, e poucos têm coragem de renascer. Se você ainda está aqui, talvez uma parte de você esteja pronta. Pronta para abrir a porta que tantos preferem manter trancada. Pronta para encarar os 9 sinais que não surgem no céu, mas na carne, na rotina, nos silêncios incômodos e nos sonhos perturbadores. Cada um desses sinais é um espelho partido, e ao olhar para eles você não verá apenas respostas. Verá partes de si que foram esquecidas no escuro, porque o verdadeiro despertar não é um grito de vitória, é um chamado sombrio. E só aqueles que seguem esse chamado, apesar do medo, conseguem finalmente recordar quem sempre foram. Há um momento em que o cansaço não vem mais do corpo, mas da alma, e ele não avisa quando chega. Apenas começa a pesar, silencioso, como poeira emocional acumulada em partes suas que você nem sabia que existiam. Você acorda, veste sua função, sorri quando é esperado, cumpre o roteiro invisível que a vida social te impôs. Mas algo em você já não obedece com a mesma docilidade. É uma desconexão que ninguém vê, mas que você sente como uma ausência de si dentro de si. E aos poucos, os lugares antes familiares se tornam cenários vazios, os vínculos perdem cor e a própria identidade começa a se mostrar como uma roupa emprestada demais. Você tenta racionalizar. Diz a si mesmo que é só uma fase, que precisa ser grato, que tem tudo o que sempre quis. Mas a alma não se convence com discursos, ela fala outra língua. Uma língua sem palavras, feita de símbolos, intuições, inquietações que ninguém ensina a interpretar. E quando ela começa a despertar, sua primeira reação é o desconforto. Não um desconforto qualquer,
mas aquele que te visita em silêncio, à noite, quando não há distrações para calar o que há muito tempo grita dentro de você. É nesse limiar que o ego começa a trincar, como um espelho antigo sendo forçado a refletir o que nunca quis mostrar. É aqui que você começa a notar os sinais. Eles não são espetaculares. São discretos, íntimos, quase imperceptíveis. Uma angústia sem nome ao entrar em lugares que antes te animavam. Uma aversão súbita por conversas vazias. Uma sensação de estar rodeado, mas profundamente só. São pequenas rachaduras na narrativa coletiva que você aceitou viver. A alma, quando desperta, não grita, ela sussurra. E esses sussurros ecoam nas frestas da sua rotina, provocando a estranha sensação de que a realidade já não é mais suficiente. E então vem a dúvida mais perigosa. Quem sou eu, quando ninguém está olhando? Não a versão que você mostra nas redes, nem a que você mesmo acredita ser, mas aquela que ficou presa na infância, entre os traumas que você normalizou e os desejos que reprimiu para ser aceito. O despertar da alma, na verdade, é um retorno, um reencontro com partes suas que foram deixadas para trás, mas nunca morreram. Elas apenas esperaram nas sombras o momento certo para emergir. E quando esse momento chega, tudo o que foi reprimido volta a respirar. Não para te punir, mas para te libertar. É por isso que dói, porque você precisa morrer para aquilo que acreditava ser. E essa morte não vem de uma vez. Ela é feita de 1000 pequenas perdas. Perder o gosto por hábitos antigos. Perder a paciência com o superficial. Perder o desejo de se encaixar. Cada perda abre espaço para algo novo, mas antes que isso aconteça, há um vazio. Um vazio sagrado, onde a alma, finalmente desperta, começa a guiar. Não mais com promessas externas, mas com verdades internas que jamais poderiam ser impostas, só vividas. E então algo muda, mas não é uma mudança visível. Não há fogos de artifício, não há testemunhas. Há apenas um silêncio mais profundo do que o habitual. Um silêncio que não ameaça, mas convida. Como se a própria vida estivesse aguardando que você descesse um degrau a mais, para além do ruído do mundo, até aquele espaço interno onde as palavras não chegam. Você começa a perceber que sempre esteve cercado de distrações, não por acaso, mas por sobrevivência. Distrações que evitavam o inevitável, o encontro com a sua verdade mais incômoda. E o que você encontra ali não é bonito nem elevado, é humano. Cruelmente, maravilhosamente humano. As máscaras começam a pesar. E não porque ficaram mais espessas, mas porque sua alma ficou mais sensível. Aquilo que você tolerava, antes agora irrita. Aquilo que você disfarçava agora sufoca. É como se o corpo, a fala e os gestos tivessem sido programados para agradar, e de repente, essa programação se quebrasse, como uma hipnose que perde a força. Você começa a ver os jogos emocionais, os pactos invisíveis, os pequenos abandonos diários de si mesmo. E começa a perguntar: quantas vezes precisei me trair para ser amado? Quantas vezes me tornei invisível para caber no olhar do outro? É nesse ponto que o velho eu começa a ruir. Mas não vá pensar que ele vai embora sem resistência. Ele vai lutar, vai usar suas inseguranças, seus medos, seus vícios de pensamento. Vai sussurrar que você está enlouquecendo, que está sendo ingrato, que está destruindo tudo por dentro. E talvez esteja mesmo, porque toda alma que desperta precisa destruir a prisão onde dormia. Esse processo não é racional. Ele vem em ondas emocionais, memórias que voltam sem serem convidadas, sensações que parecem não ter origem, mas que carregam o peso de uma vida inteira não sentida. Você começa a revisitar a infância, não como lembrança, mas como ferida. A ausência que você negou, o amor que você implorou, a dor que você engoliu para não perder o pouco afeto que recebia. Essas partes não curadas agora batem à porta da consciência, e elas não pedem explicações, pedem acolhimento, porque não há despertar sem resgate, não há expansão sem reintegração. Aquilo que você tentou enterrar para seguir em frente agora se apresenta como condição para seguir mais fundo. Você entende, não é possível evoluir sem antes voltar.
Essa volta não é geográfica, não é simbólica. Você não precisa de um novo lugar, mas de uma nova escuta. Escutar o que sua alma grita quando ninguém responde. Escutar as entrelinhas dos seus próprios pensamentos, os gestos que repete sem saber porquê, os padrões que reproduz como se fossem escolhas. O despertar da alma não é uma decisão que você toma, é uma força que te atravessa. Uma força que rompe com tudo o que é artificial e que exige uma nova forma de viver. Uma forma mais verdadeira, mais crua, mais inteira, ainda que isso signifique perder tudo o que não era você. Quando essa força começa a ocupar espaço, tudo o que era ruído vira revelação. Um simples olhar, antes inofensivo, agora carrega o peso de julgamentos que você aceitava sem perceber. Palavras antes neutras se tornam veneno. A pressa, o barulho, a necessidade de agradar. Tudo isso começa a soar como um eco distante, vindo de um tempo em que você ainda vivia anestesiado. E essa anestesia, agora rompida, te deixa exposto. Sentir, enfim, se torna inevitável. Mas sentir de verdade é como reaprender a viver. Porque a alma desperta não busca mais conforto, ela exige verdade. E a verdade quase sempre dói. As relações começam a se revelar pelo que são. Algumas pessoas simplesmente desaparecem, como se nunca tivessem existido. Outras se tornam espelhos tão dolorosos que a simples presença delas é insuportável. O despertar mostra o que o amor esconde, o que a amizade omite, o que a família recalca. Não por crueldade, mas por cura. Porque só quando você vê, pode escolher. E muitas vezes, escolher será cortar. Cortar laços que alimentavam sua paralisia. Cortar vínculos que dependiam do seu silêncio emocional. Cortar pactos que exigiam a negação da sua essência em troca de pertencimento. E esse pertencimento, que antes parecia tudo, agora se revela como prisão. Você começa a perceber quantas vezes mentiu sobre si mesmo para não perder o afeto do outro. Quantas vezes sufocou sua raiva legítima, seu desejo pulsante, sua tristeza profunda. Tudo em nome de uma harmonia artificial. A alma desperta. Não aceita mais isso. Ela começa a rugir por dentro, mesmo que por fora você continue sorrindo. Mas o sorriso agora é desconfortável. Ele pesa. Porque você já não quer mais fingir que está tudo bem. Você quer que esteja tudo bem. E isso muda tudo. Nesse processo, o tempo se transforma. Aquilo que era urgente já não importa. E aquilo que era adiado se impõe. Você começa a sentir a necessidade de silêncio, de solidão, de profundidade. E não é porque você está fugindo do mundo. É porque pela primeira vez está se aproximando de si. As vozes externas começam a perder força. E em seu lugar uma outra voz mais antiga, mais íntima, começa a emergir. Uma voz que você conhecia, mas esqueceu. Ela não manda, ela não grita, ela apenas mostra. Mostra o que dói. Mostra o que foi perdido. Mostra o que sempre esteve ali, esperando que você finalmente se lembrasse. E ao se lembrar, você se transforma. Não de uma forma visível, mas existencial. É como se a alma voltasse a ocupar o próprio corpo, como se o sagrado invadisse o cotidiano. Nada muda por fora, mas tudo muda por dentro. Você começa a reconhecer os sinais, aqueles que ninguém te contou, mas que agora parecem óbvios. A inquietação sem motivo. A vontade de ir embora mesmo estando presente. O desejo de desaparecer sem deixar rastros. A necessidade de recomeçar, do zero. Não são fraquezas, são sintomas. Sintomas de uma alma que despertou e não aceita mais viver adormecida. A partir desse ponto, nada será como antes. A resistência interna se torna mais feroz, mas também mais vulnerável. Você se vê diante de um paradoxo profundo. Deseja se libertar, mas ao mesmo tempo teme o preço da liberdade. O que vem, depois da ruptura, afinal? A alma desperta não oferece garantias. Ela não promete segurança, estabilidade ou conforto. Ela apenas aponta para o desconhecido. E é aí, nesse abismo de incertezas, que você começa a se reencontrar com a sua própria fragilidade.
Fragilidade essa que não é fraqueza, mas o reconhecimento de que, finalmente, você pode se despir de todas as construções que criou sobre si mesmo para sobreviver. É curioso como, ao enfrentar o vazio, você descobre que ele não é realmente um vazio. Ele é repleto de potencial, mas esse potencial não está nos padrões, nas convenções ou nas verdades que a sociedade te contou. Ele está em um lugar mais primitivo, mais selvagem. O despertar da alma não é um salto para a luz. É um mergulho nas profundezas, nas partes de você que foram negadas, reprimidas, temidas. Essas partes agora pedem para serem vistas. Não porque buscam uma redenção moral, mas porque são parte de quem você é. Elas são as chaves que desbloqueiam a verdadeira liberdade, aquela que transcende o ego e suas estratégias de controle. Cada passo que você dá em direção a essa verdade interna é um passo para longe do velho eu. É como se você se despisse de uma roupa que te protegia, mas que já não serve mais. E a pele nova que você revela não é perfeita. Ela é cheia de marcas, de cicatrizes que contam histórias de dor, luta e sobrevivência. Mas essas cicatrizes, ao contrário do que você pensava, não são sinais de fraqueza. Elas são testemunhos de resistência. Elas são provas de que você esteve lá, no fundo, lutando pela sua alma. E agora, ao ver essas marcas de perto, você percebe que elas são a verdadeira beleza da vida. Não a beleza que se esforça para parecer sem defeitos, mas a beleza que se revela através da autenticidade. E o que você percebe, então, é que o despertar da alma não é um evento único. Ele é um processo contínuo, uma dança entre luz e sombra, entre controle e rendição. É como se você estivesse sendo reconstituído em tempo real. E cada fragmento que você perde vai se transformando em algo mais puro, mais real, mais você. Não há fim para essa jornada. Ela vai se estendendo para além de qualquer expectativa de resolução. O verdadeiro despertar não é um destino, é o caminho. E esse caminho agora é o único que importa. Aos poucos, você começa a perceber que o mundo ao seu redor não mudou. Você mudou. E ao mudar, você também muda o modo como vê as coisas, como interage com elas. O despertar não é algo que ocorre no exterior. Ele acontece nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua capacidade de se permitir ser. E assim, você vai vivendo em um estado de constante transformação, sem pressa de chegar a lugar algum, apenas atento ao que o momento presente tem a oferecer. Porque a alma que desperta não tem medo da mudança. Ela sabe que é nela que mora a verdadeira liberdade, e essa liberdade não está fora de você. Ela sempre esteve dentro, esperando para ser lembrada. Agora, enquanto o eco do despertar ainda reverbera dentro de você, saiba que não há fim nesta jornada, apenas novas portas que aguardam a sua coragem para serem abertas. A alma que despertou não desaparece, ela permanece silenciosa, mas implacável. Ela não exige, não cobra, mas também não se conforma. E ao olhar para o reflexo que se forma no espelho quebrado da sua própria percepção, você se pergunta: quem sou eu agora? Você é a soma das suas escolhas, dos seus medos, das suas curas e das suas sombras. Você é a história não contada que agora pede para ser ouvida. E talvez você nunca tenha sido tão verdadeiro consigo mesmo como neste momento, quando finalmente parou de fingir que já sabia tudo. E as perguntas que você carrega, aquelas que surgiram durante este mergulho, não são para serem respondidas de imediato. Elas são sementes que, com o tempo, irão germinar e florescer nos espaços silenciosos da sua consciência. Cada dúvida é um convite à descida, aquela parte mais profunda de você que até agora foi evitada, mas que carrega todas as chaves para o seu próximo passo. Você não pode mais continuar no lugar em que estava. Algo foi tocado, algo se revelou, sem que você tivesse de pedir. E agora, só resta uma escolha: seguir em frente, para o desconhecido, ou se prender àquilo que já não te serve mais. Quando você se olha por dentro, percebe que os pedaços de você que foram ignorados por tanto tempo começam a se reunir novamente. A sombra, que por tanto tempo foi ignorada, começa a ser vista sob uma nova luz.
não é mais a sombra do medo ou da culpa, mas a sombra do potencial não vivido. O trauma que parecia imensurável agora parece uma ferida que pode, finalmente, ser cicatrizada. O desejo, antes sufocado pela indecisão, agora pulsa com mais força, pedindo para ser vivido em toda a sua intensidade. E nesse fogo quieto, que arde dentro de você, não há mais lugar para a incerteza. Há apenas a urgência de seguir. E talvez, enquanto o pensamento se aquieta e o corpo repousa, você se pergunte: onde estou agora? A resposta está dentro, em algo que você sente sem entender completamente. Não importa onde você esteja fisicamente. O verdadeiro despertar acontece em uma dimensão mais profunda, onde a percepção das coisas se altera. Você já não vê o mundo da mesma forma. Cada passo que você dá agora é mais leve, mais consciente, mais autêntico. E se você olhar, bem verá que a mudança não está em tudo o que você tocou, mas na maneira como agora, finalmente, toca a si mesmo. A jornada não acaba aqui. Ela apenas começou a mostrar o seu verdadeiro caminho. Então, se algo tocou você neste momento, se algo foi lembrado que já estava esquecido, se você sente que sua alma foi chamada para algo mais profundo, talvez seja o momento de agir. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se, mas faça isso com a consciência de que este espaço é mais do que um simples vídeo. Ele é um espelho, um convite silencioso para que você continue a jornada de autodescoberta. Porque, no fim, o que mais importa é o que você encontra quando decide, finalmente, olhar para dentro.